Olá, meu nome é Dalton, sou estudante do primeiro semestre de Matemática da Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, e nesta atividade, baseada na disciplina Educação Mediada por Tecnologias, são as novas formas que um professor possui para que ele consiga transmitir o conhecimento para os seus alunos. Uma das primeiras coisas que um professor devia fazer, na minha opinião, é ter lido o livro A Arte da Guerra, escrito por Sun Tzu lá no século IV a.C. Quando o professor vai dar aula, ele tem que ter, claro, entre outras, dois tópicos básicos. O primeiro é a matéria que ele vai dar aula, no nosso caso, a matemática. Em segundo, qual que é o seu público-alvo? E esse público-alvo é composto de homens e mulheres. Sei que existe hoje aquela questão de gênero, só que como nós iremos ser professores, nós temos que entender que não adianta essas pessoas colocarem silicone, inserir hormônio, fazer toda essa metamorfose externa, porque nós aprendemos isso desde a sexta, sétima série, que o fenótipo se multiplica, mas o genótipo é sempre o mesmo. Homem é homem, querendo ou não, e mulher é mulher. Não adianta um homem querer fazer todas as suas atividades, fazer todos os seus, até os seus atributos externos em se tornar uma mulher, porque qualquer pessoa que tirar uma célula do corpo humano dele e tiver um mínimo de conhecimento científico, vai saber que ele é homem. É uma classe que deve ser respeitada, como qualquer uma, mas não deve ser aplaudida. E quando estamos falando de ciências exatas, que nem matemática, você tem uma tendência maior de homens do que mulher. Isso não vem do Brasil, vem do mundo. A mulher é muito mais específica do que o homem. O homem faz mais ou menos de qualquer jeito. O homem não pensa muito para executar as coisas. Um homem consegue sair do ponto A e ir do ponto B numa outra cidade muito mais rápido que uma mulher. Só que o homem não sabe no que deixa a meia dele. Uma mulher tem muito mais processos para ser feito. Uma mulher é muito mais perfeita do que o homem. O homem faz de qualquer jeito. O homem é binário. O homem vem de George Bull, ou é zero ou é um. A mulher não, a mulher pensa muito mais. E quando você vai dar uma aula de matemática, onde não existe muita discussão, é complicado você tentar dar uma aula onde que tem homens e mulheres em uma classe. E como você vai fazer para que todos saiam satisfeitos? Então eu vou resumir a minha aula em dois problemas matemáticos. Um dado na indisciplina, chamado duplicação do cubo, e o outro, algo que existe, que não nos foi dado, chamado P versus NP. Na verdade, a primeira, que é P versus NP, eu vou falar por segundo, e o segundo, que é a duplicação do cubo, eu vou falar por primeiro. Então vamos lá no segundo, que na verdade vai ser o primeiro, que é a duplicação do cubo. Então imagine só que você tem um dado é um cubo, e você quer duplicá-lo de tamanho. A primeira coisa que eu ia falar é o seguinte: por que eu preciso duplicar um cubo? Deve ter uma história por detrás, alguém já fez isso, qual foi o contexto, quando foi, por que ocasionou. Quando você dá uma história e coloca algumas coisas específicas para que o aluno entenda, ele entende de uma forma bem melhor. O problema da duplicação do cubo ocorreu na Grécia, mais especificamente na cidade de Atenas, no ano 427 a.C. Naquela época, ocorreu uma peste. Hoje nós sabemos que peste é transmitida por algum vírus ou alguma bactéria ou algo microscópico, mas naquela época eles pensavam que era uma praga dos deuses. Falaram com o oráculo, quem assistiu o filme 300 ou aquela versão chamada Os Espartalhões sabe que eram aquelas pessoas que falavam com os próprios deuses do Monte Olimpo, falou para um dos oráculos o seguinte: existe um monumento dedicado a mim que tem o formato de um cubo. Então, para que a peste acabe, é necessário duplicar o cubo. Bom, chamaram os engenheiros, falaram: duplicar esse cubo é fácil. Só que o problema é que esse cubo tinha que ser esculpido na pedra e depois tinha que ser levado essa pedra de um ponto A até o ponto B. O problema é que o cubo, vamos imaginar, que media 1 metro de lado. Então, 1 metro de lado, 1 metro de altura, 1 metro de profundidade. Esse era o tamanho do cubo. Quando duplicar, como você faz para duplicar um cubo? Pô, qualquer pessoa sabe disso. Para duplicar um cubo, você tem você coloca dois. 2 de altura, 2 de largura e 2 de profundidade. O problema é que está no volume. Para você calcular o volume, você faz altura vezes largura vezes profundidade, vamos dizer assim. Então, a altura vezes largura vezes profundidade de 1 metro, vamos supor que dá 1 tonelada.
Se você colocar 2, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, dá 8 toneladas. E aconteceu que essas pessoas não conseguiram mover esse monumento que era feito para os deuses do ponto A até o ponto B e todo mundo morreu. Por que todo mundo morreu? Porque na verdade era para fazer algo duplicado, mas como os deuses colocaram aquilo e ao duplicar ficou 8 vezes mais pesado, quer dizer, ficou praticamente imovível, embora não exista esse termo, as pessoas entenderam que era uma praga dos deuses. Então esse é o primeiro exemplo, porque para você duplicar um cubo, se você colocar simplesmente o dobro das suas medidas, ele vai ficar com 8 vezes o seu peso, porque seria altura vezes largura vezes profundidade. Se tiver 2, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. O segundo exemplo é algo conhecido como P versus NP. Esse P pode ser fácil, NP pode ser difícil. Esse problema também pode ser conhecido como o problema do caixeiro viajante. Ele tem muitos exemplos na internet. Porém, existe uma forma mais fácil de você entender e de saber como que você vai resolver. Aliás, este problema não tem solução até hoje. E o MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology, dá $1 milhão se você resolver esse problema. Então, vamos ver que problema que é esse. Então, imagine só que você é um programador de computador, já que isso tem muito a ver com matemática. E você trabalha numa empresa de logística ou de transporte. E essa empresa precisa sair do ponto A, que é a cidade de São Paulo, ir nas cidades Araçariguama, Óleo e Porangaba e depois retornar a São Paulo. Qual é a sua função como programador? Fazer uma análise combinatória. É melhor ele sair de São Paulo, passar em Araçatuba, passar em Óleo, Porangaba e depois retornar a São Paulo? Ou é melhor ele sair de São Paulo, passar em Araçariguama, ir para Porangaba, depois retornar a Óleo e depois voltar para São Paulo? Então você vai fazer uma análise combinatória para saber qual que é o melhor trajeto. Então, a melhor coisa é atribuir letras ao invés de colocar o nome delas. Então, vamos dar letra S para São Paulo, A para Sariguama, O para Óleo, P de Porangaba. Lembrando que ele vai sair de São Paulo e vai retornar para São Paulo. Então, fazendo a análise combinatória, ele sai de São Paulo, passa por Araçariguama, vai até Óleo, passa por Porangaba, retorna para São Paulo. Ele vai dar um trajeto. O trajeto B é só alterar. S-A-P-O ao invés de O-P. O terceiro, S-P-A-O, começa por Porangaba, passa por Araçariguama, depois Óleo. O quarto, começa por Porangaba, passa por Óleo, depois Araçariguama. E os dois últimos, começa por São Paulo, Óleo, Araçariguama e Porangaba, retornando para São Paulo. E por fim, começa por São Paulo, vai para Óleo, vai para Porangaba, vai para Araçariguama e depois retorna para São Paulo. Colocando todas as análises combinatórias necessárias, você vai chegar na melhor rota. Isso é muito simples de pensar. Agora, houve uma alteração. Ao invés de ele sair de São Paulo, passar para 3 cidades e retornar para São Paulo, só que ao invés de sair de uma cidade, que é São Paulo, passar por 3 cidades e retornar para a cidade de origem, que é também São Paulo, ele vai fazer uma rota um pouco mais complexa. Vai sair de São Paulo, vai passar por 25 cidades e vai retornar para São Paulo. Ora, se você conseguiu fazer um programa onde que tem a sua variável são 3, não é muito complicado fazer por 25. E aí vem a pergunta, quanto tempo isso vai demorar para ele calcular a rota das 25 cidades numa análise combinatória? Como você é um programador de computador, uma pessoa um pouco mais experiente, você vai fazer a seguinte pergunta. Espera um pouquinho. Quantas rotas este processador ou vários processadores consegue fazer por segundo? É uma boa pergunta porque isso pode dar muita diferença. E aí vem a resposta. Este seu computador ou este servidor que vai processar esse seu programa consegue calcular 50 milhões de rotas por segundo. Se você executar hoje isso, neste horário, neste minuto, neste segundo, quanto tempo que esse computador conseguirá, fazendo 50 milhões de rotas por segundo, calcular a rota das 25 cidades? 67 bilhões de dias, ou 5 bilhões de meses, ou até menor, 470 milhões de anos. Ele vai demorar para calcular a rota
de 25 cidades, sendo que esse processador vai conseguir calcular 50 milhões de rotas por segundo. A progressão que vai dar é um número extremamente grande. Hoje não existe computador que consiga fazer isso, nem série de computador, nem aqueles computadores do tipo Blade que processam várias quase praticamente ao mesmo tempo. Isto não tem solução. Mas vamos imaginar que, dado esse problema, não é um problema tão complexo, ele não envolve tantas fórmulas matemáticas. Vamos imaginar que você se propõe a resolver esse problema. Ora, você pode ficar extremamente famoso. Se você conseguir solucionar esse problema, você pode mandar a sua tese lá no MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology, e ganhar o prêmio de $1 milhão. Bom, essa foi a minha apresentação. Meu nome é Dalton, eu sou aluno da Univesp no segundo bimestre de matemática.